mais importante do curso inteiro. Esteja presente aqui e tenha muita atenção no que eu vou te falar, porque essa aula vai determinar os resultados que você vai colher com esse curso. Você já reparou que as pessoas de sucesso tendem a ter cada vez mais sucesso? E que as pessoas que ficam patinando na vida tendem a continuar patinando? Isso acontece porque as pessoas de sucesso, elas desenvolveram uma mente executora. E é sobre essa mente executora que eu vou te falar aqui nessa aula. Justamente porque você precisa desenvolver essa mentalidade antes de querer entrar em qualquer curso, aprender qualquer técnica nova. É importante que você desenvolva, acima de tudo, uma mente executora. E o que é essa mente executora? Uma mente executora é a mente que aprendeu a enxergar os desafios e as situações do dia a dia como trampolins para te levar para o próximo nível da sua vida, o próximo nível dos seus resultados. Para que você entenda isso, a primeira coisa que você tem que entender, os seus pensamentos geram sentimentos que vão determinar as suas ações ou inações, e essas ações ou a falta delas vão determinar os seus resultados. Então, para começar, você tem ali os seus pensamentos, esses pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar ações, que vão gerar resultados. Por exemplo, uma pessoa que pensa muito que, eu tenho muita dificuldade com tecnologia, eu sou muito jurássico, eu não sei mexer nessas ferramentas tecnológicas de hoje em dia, que eu escuto isso de muitos advogados. Isso gera aquele sentimento de frustração, incapacidade, desmotivação para aprender a mexer com tecnologia, que vai gerar uma ação, que na verdade é uma inação, que é justamente você aceitar que você simplesmente não é bom com tecnologia, que você não tem familiaridade, e aí você deixa de se mover para poder aprender algo novo. Você fica estagnado ali. E isso vai gerar um resultado que é justamente você não avançar na sua advocacia, porque hoje em dia a tecnologia ela é determinante para os resultados que você vai ter na sua advocacia. Não porque ela vai tomar o seu lugar, mas porque o advogado que domina a tecnologia, ele se sobressai em relação àquele que não domina, muito pelo ganho de agilidade e qualidade no trabalho que ele presta. Então, se você não domina a tecnologia, o seu trabalho vai ficando a desejar com relação ao trabalho daquele advogado que domina. E esse advogado que domina a tecnologia, provavelmente ele já esteve no seu lugar de pensar que ele não tem familiaridade com tecnologia, que ele é muito jurássico. Provavelmente ele já esteve naquele lugar, porém ele enfrentou a situação com outro tipo de pensamento. Ele enfrentou a situação com um mindset de crescimento. Para isso, eu vou te explicar essa relação entre mindset fixo e mindset de crescimento. Esses conceitos que eu vou trabalhar aqui com vocês agora, do mindset fixo e do mindset de crescimento, eles foram desenvolvidos pela Carol Dweck, que é a autora do livro Mindset, que é um livro bem famoso, e que você precisa entender esses conceitos para que você tenha essa mentalidade executora. Então, o mindset fixo é basicamente aquela pessoa que ela acha que ela nasceu com determinadas características e pré-determinações e que ela não pode mudar. Então, por exemplo, eu sou bom em escrever, mas eu não sou bom em falar, eu não sou bom em sustentar oralmente. Então, eu só posso fazer petições, eu não posso ir despachar, eu não posso ir sustentar, porque eu nasci com essa habilidade para escrita e eu só nasci assim. Então, essa é a minha habilidade e eu tenho essa habilidade fixa e eu não posso desenvolver outras habilidades. Esse é um mindset fixo. Você tem habilidades que você nasce com elas e você morre com elas, as mesmas habilidades. Você não vai desenvolvendo. Ao contrário do mindset de crescimento, que é o mindset que você entende que você nasceu com certas habilidades, mas que as outras habilidades que você precisa para chegar num próximo nível na sua vida, você consegue sim desenvolver. Basta com que você pague o preço. Basta com que você entenda que vão ter sim desafios, mas que a partir do momento em que você conseguir superá-los, você vai ficando cada vez melhor em superar desafios. Então você precisa entender que talvez nesse primeiro contato com o curso, você vá sentir que você não tem tanta familiaridade com as ferramentas que são aqui apresentadas e você talvez se feche para aprender essas ferramentas. Mas entenda que existe a barreira do muito difícil, que depois que você rompe essa barreira do muito difícil, a coisa vai ficando muito mais fluida e natural. E esse é justamente o mindset de crescimento, que é quando você tem essa mentalidade
mentalidade de que as habilidades, elas podem ser sim adquiridas e que se você quer atingir um próximo nível na sua vida, na sua carreira, você vai precisar sim incorporar novas habilidades que vão ser desafiadoras no início, mas que vão ser igualmente recompensadoras. Então, toda vez que você coloca esse pensamento de isso é muito difícil, eu não sou bom nisso, você acaba se fechando para um aprendizado. Então, tente mudar esse pensamento para que você mude o seu sentimento e, consequentemente, a sua ação e, consequentemente, o seu resultado. Mude esse pensamento para isso é desafiador, mas depois que eu romper a barreira do muito difícil, eu vou conseguir realizar novas ações a partir dessa nova habilidade aprendida e eu vou ter novos resultados. É o preço que a gente paga para colher resultados diferenciados. É justamente você aprender novas habilidades. Eu, por exemplo, sou empreendedora e diariamente eu tenho que aprender novas habilidades de gestão empresarial, gestão de pessoas. Quando eu comecei, eu era bem nova, a gente tem uma startup, né? E imagina eu com 23 anos criando uma startup, eu saindo da faculdade de Direito, não fazia ideia do que eu estava fazendo. E eu tive que aprender uma série de termos novos em startupês, né? Então, por exemplo, vesting, evaluation, CTO, CEO, todos esses termos que a gente fala no mundo das startups de forma muito corrente, churn, e tudo isso era falado nas reuniões e eu me sentia extremamente o quê? Desconfortável. Porque eu falava, gente, eu não entendo nada do que esse povo tá falando, como que eu vou gerir essa empresa sem entender esses termos? Mas eu poderia, por exemplo, ter me fechado e falado assim, eu não nasci pra isso, eu não entendo nada do que essas pessoas estão falando, essa não é a minha habilidade, esse não é o meu campo, então eu tenho que me fechar e fechar essa porta. Ou então eu poderia enxergar a situação por outro ângulo e falar assim, tudo bem, eu não entendo esses termos, mas eu vou aprender. Eu vou buscar cada um desses termos que eu não estou entendendo aqui, eu vou me desenvolver, vou desenvolver essas habilidades. Eu me formei em Direito, mas eu posso sim aprender habilidades de empreendedorismo para ir para o próximo nível da minha vida, para realizar esse sonho que é ter a minha startup. Então, todas essas habilidades, todos os empreendedores de sucesso, advogados de sucesso, eles têm essa mentalidade de um aprendizado constante, de um aprimoramento constante. E aí, para isso, para você realmente parar de falar para si mesmo frases que te colocam ali naquele mindset fixo, te rotulam como uma pessoa que não tem familiaridade com tecnologia, para que você pare de falar essas frases para você, você precisa entender como funciona o seu cérebro. O seu cérebro, ele sempre vai ficar buscando formas de lidar com o desconforto. E muitas vezes, quando você tem que aprender uma nova habilidade, você vai ter que lidar com esse desconforto de aprender essa nova habilidade por um certo tempo. E aí o seu cérebro fica buscando formas de sair desse desconforto. E uma dessas formas é justamente você ir para esse mindset fixo, que é quando você começa a se colocar na posição de, mas eu não tenho familiaridade com tecnologia, eu sou muito jurássico e eu não vou aprender essas coisas porque eu não nasci para isso, né? Essa frase, eu não nasci para isso, eu já ouvi demais. E realmente, quando você coloca essas frases, você vai para uma posição de vitimismo e de zona de conforto, que você está saindo ali da zona de desconforto, que é onde você precisa estar para aprender essa nova habilidade. Entenda, o desconforto precede o sucesso. O desconforto precede a evolução. E o vitimismo não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então, se você se coloca nessa posição de vítima, é muito confortável, justamente porque você está falando, eu não nasci para isso. E agora, se você vai para o mindset de crescimento e entende que sim, vai ser desafiador no início, mas depois você já vai ter familiaridade e você vai ficando cada vez melhor em aprender coisas novas. A primeira vez que você tiver contato com uma ferramenta, por exemplo, ChatGPT, Word, que você não tem muita familiaridade, num primeiro momento vai ser mais desafiador do que num segundo momento. E cada nova ferramenta que você for aprendendo, você vai ter mais e mais familiaridade, justamente porque seu cérebro está mais treinado a aprender coisas novas. Então, entenda que esse é um ciclo virtuoso, que você vai retroalimentando cada vez mais no seu cérebro, que é justamente de você não ficar fugindo para ferramentas que vão te tirar do desconforto. Você começa a tolerar melhor o desconforto do aprendizado, tá bom? Então, assuma a autorresponsabilidade pelos seus resultados. Toda evolução, ela exige desconforto.
Então, não adianta você colocar a culpa, por exemplo, no julgador, falando que, mas o juiz que não leu o meu processo, mas os assessores não leem, ninguém lê. Isso daí é o seu cérebro fugindo para uma zona de conforto. É muito mais confortável você colocar a culpa no outro que não leu o seu processo do que você buscar técnicas que vão fazer com que a sua petição seja mais atraente aos olhos do julgador, seja mais persuasiva, seja mais convincente, porque essas técnicas, elas vão te levar para uma zona de desconforto, inclusive de autocrítica. Autocrítica daquilo que você um dia aprendeu na faculdade e que talvez você precise mudar a forma como você aprendeu. Então, entender essa autorresponsabilidade pelos seus resultados é a grande chave para você realmente colher esses resultados. Entender que você vai precisar adotar esse mindset de crescimento, talvez tolerar um pouco do desconforto em estar diante de uma situação que você olha para suas peças e você sente que a forma como você fez ao longo de todos esses anos talvez não funcione mais, e assumir essa responsabilidade para você. Porque quando você assumir essa responsabilidade, você vai começar a agir diferente e você vai começar a ter resultados diferentes. Além de você começar a ter aquela sensação, depois de colher os primeiros resultados, de autossatisfação, por realmente ter conseguido se superar. E aí, aquela dopamina, ela vai entrando cada vez mais e você vai gostando desse processo de cada vez aprender novas habilidades, aplicar novas técnicas e colher resultados extraordinários. Então, agora chegou o momento de você entrar no ciclo virtuoso de focar na solução e tirar o foco do problema. Então, ao invés de você ficar focando naquilo que você ainda não sabe, foque na solução. Você tem aqui diante de você um método com aulas explicativas em que você pode ver pausadamente e aprender com calma tudo o que você precisa para deixar as suas petições muito mais persuasivas. Então, foque na solução. E com isso, você vai entrar nesse ciclo virtuoso que os seus pensamentos vão ser pensamentos de crescimento, de aprendizado e de evolução, que vão gerar aquele sentimento de eu consigo, eu posso, ações efetivas em que você vai colocar em prática os conhecimentos aprendidos aqui no curso e, inevitavelmente, os seus resultados vão ser aquela bola de neve que vão ficando cada vez maiores e mais satisfatórios. E se você, advogado, também entendeu que você precisa dar essa guinada na sua advocacia, que você precisa virar a chave do mindset de crescimento, que você precisa ter essa mente executora e você só precisa de um plano prático para executar tudo isso que eu te falei aqui agora, eu vou deixar aqui no link da descrição a minha metodologia completa, que é o método contencioso de resultado, em que eu vou te mostrar todas essas técnicas que eu falei aqui na aula. Essa foi uma aula retirada de dentro do método contencioso de resultado que eu resolvi trazer aqui para vocês no YouTube, justamente para que vocês conheçam a mentalidade que eu vou trazer para vocês lá dentro do curso, que é realmente uma mentalidade que vai te proporcionar resultados na advocacia e, claro, com muito plano prático, para que você consiga tirar do papel tudo aquilo que você realmente planejou para sua advocacia, tudo aquilo que você sonhou, com uma mente forte e executora e, acima de tudo, com um plano prático que vai te levar para esses resultados extraordinários. Então, tá aqui na descrição o link do MCR, e se você gosta de acompanhar esses conteúdos sobre petições, resultado na advocacia, é só se inscrever aqui no canal e te espero num próximo vídeo. Tchau, tchau!